Pessoal, a gente vai falar da última parte do estágio da despesa, que é a parte 3. Então, a gente viu que os estágios são empenho, liquidação e pagamento. Perfeito? Empenho sempre obrigatório e pagamento não antes da liquidação. Em alguns casos pode ocorrer liquidação junto com o pagamento. É isso que nós vamos ver agora também, ok? Vamos ver. Questão 21. Caso a administração pública efetue a assinatura anual de periódico, revista, o momento da liquidação da despesa orçamentária não coincidirá com o fato gerador. Nesse caso, o empenho e liquidação, reconhecimento da despesa orçamentária, ocorrerão em momentos anterior ao fato gerador, sendo apropriado um ativo relativo ao direito da assinatura anual e o reconhecimento da despesa por uma competência que deve ser feito mensalmente. O que ele está dizendo aqui? É uma questão que, quando cai esta parte da matéria, ele sempre vai trazer ou uma assinatura anual de periódico, que são revistas, ou ele traz também o seguro de automóvel, que são os dois casos que você vai ter que pagar antes de receber. É isso que ele está dizendo aqui. Então veja que o seguro você somente paga antes. Vamos pôr aqui, seguro. Primeiro não é somente. Primeiro eu pago e depois eu uso. Então pago, depois eu uso e depois acaba. Periódicos, revistas, pago, recebo, ok? Depois acaba o contrato aí. Veja que eu estou pagando antes de ocorrer o que ele chama de fato gerador, que gerou a despesa, recebimento do material. Então aqui está ocorrendo aqui no momento do pagamento, está ocorrendo que é a liquidação juntamente com o pagamento. É possível? É possível. Então veja. Então, caso a administração pública efetue a assinatura anual de periódico, revista, o momento da liquidação da despesa não coincidirá com o fato gerador. Coincide? Não coincide. Então, ok. Nesse caso, o empenho e a liquidação, pega aqui o empenho e a liquidação, o pagamento e o empenho está ocorrendo aqui. Reconhecimento da despesa orçamentária ocorrerão em momento anterior ao fato gerador. Anterior? É anterior. Sendo apropriado então um ativo relativo ao direito à assinatura mensal anual. Então tem um ativo, tem algo para receber, e o reconhecimento da despesa por competência deve ser feito mensalmente, toda vez que vai entrando o fato gerador aí. Certo ou errado? Certinho. Então, pessoal, isso daqui leva essa questão para a prova aí, porque uma questão desta, ela quando cai a respeito estritamente dessa parte da matéria, que pode ocorrer a liquidação antes do fato gerador, que normalmente é o fato gerador vem, depois vem a liquidação. Normalmente é dessa forma aqui, empenho, liquidação e pagamento. E aqui nesta fase, que é da liquidação, que eu recebo o material, o produto. Aqui nesta situação está ocorrendo que empenho, liquidação e pagamento. Está ocorrendo aqui e o fato gerador está vindo para cá, sendo deslocado para frente quando eu estou recebendo, ok? Então, questão quando cai, ele traz esses dois exemplos, ou seguro ou assinatura anual. Então, a questão está correta. Questão 22, as fases administrativas das despesas são empenho,
licitação e pagamento ou empenho, liquidação e pagamento? Empenho, liquidação e pagamento. Então, sendo esse último condicionado à regularidade fiscal, previdenciária e tributária das partes do contratado. Está correto, mas essa parte mais o que está errado é liquidação no lugar de licitação. 23. O empenho ordinário é destinado a atender despesas cujo valor não se possa determinar previamente. Nesse caso aqui é o que? Empenho que? Ordinário ou empenho estimativo? Estimativo. O ordinário eu sei o valor é uma entrega pontual, entrega imediata, sem parcelas. O global, empenho global quando for parcelamento, mas eu sei qual é o quantitativo. Aí um exemplo ali de global, uma obra. O empenho estimativo, exemplo, água, luz, telefone, certo? Então aqui está tudo errado. 24. A liquidação da despesa. Liquidação, nós temos então empenho, liquidação e pagamento. Liquidação ocorrerá quando verifica se o direito adquirido pelo credor. Certo ou errado? Certo. Considerando os títulos e os documentos comprobatórios do crédito. Perfeito? Então aqui vou verificar a nota fiscal, a nota de empenho, o CNPJ do fornecedor, ver se é o mesmo, os quantitativos. Então aqui na liquidação vai ocorrer então as conferências quali e quantitativos, ok? Então assim a liquidação da despesa proveniente de serviços prestados será convalidada por meio de contrato, ajuste ou acordo, nota de empenho e comprovante de prestação do serviço. Perfeito, é o que está escrito no artigo 63. Então veja, a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor com base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Então essa verificação tem por finalidade, ó. Então qual é a finalidade? Então tem por fim apurar qual é a finalidade. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Finalidade. Qual é a finalidade? Verificar a origem, o objeto que se deve pagar, a importância a ser pago e a quem se deve pagar, certo? E ainda a liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados. Então material e serviço vai ter ainda verificado aí o contrato, está de acordo com o contrato ajuste ou respectivo, nota de empenho, se eu tenho nota de empenho, se ela é suficiente, e os comprovantes de entrega do material. Então quem entregou o material, o recebimento provisório definitivo e a prestação efetiva ou a prestação efetiva do serviço. O que acontece? Então o empenho, a liquidação vai ser o seguinte: eu tenho lá uma empresa que prestou serviço de cooperagem, certo? No final do mês ela manda a nota fiscal referente ao serviço de cooperagem. Essa nota fiscal vou verificar o que? Origem e objeto que deve ser pago. Então a origem vai ser quem é o fornecedor, qual é o objeto, café, por exemplo. Importância exata a pagar, quanto de café, vezes o valor, se está ok, está batendo. A quem deve ser pago, certo? A importância para extinguir a obrigação. Então aqui fornecedor, a origem do que deve se pagar também é verificada aí com o próprio instrumento, certo? Como origem, o contrato, para verificar se ele está de acordo.
E a liquidação ainda, ela tem por finalidade ainda, além disso, vou verificar se tudo isso está de acordo, foi entregue de acordo com o previsto em contrato. Nos contratos, eu vou verificar se a minha nota de empenho está abarcando o serviço que está sendo demonstrado na nota fiscal, certo? E aqui eu vou ter o que? Um ateste do fiscal, ateste que ele recebeu o material aí em condições, ok? Então isso aqui eu estou conferindo todos os dados para dizer realmente eu recebi o material, pode ser feito o pagamento. Então a liquidação é essa parte aqui, eu vou fazer tudo isso, então tá correto. 25. A ordem de pagamento é documento exarado por autoridade competente determinando que a despesa seja paga, ok? Ok, a ordem de pagamento é isso. O pagamento ela ocorre por quem? Pelo ordenador de despesas. Pelo ordenador de despesas, ok? O pagamento da despesa ela só poderá ser efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por estabelecimentos bancários. É o que está previsto na Lei 4.320, tá, pessoal? Esta não se aplica mais desta forma, mas é o que está previsto lá, perfeito? Credenciados, sendo vedado pagamento antecipado ou adiantamento. Então, em alguns casos é possível pagamento antecipado ou adiantamento. É a literalidade do artigo 64 e 65. A ordem de pagamento é o despacho exarado então pela autoridade competente, que é o ordenador de despesa, determinando que a despesa seja paga. Então, o ordenador de despesa autoriza o pagamento. 65. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por estabelecimentos bancários. Veja, então, o pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria, credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento. Então, tem a possibilidade aqui, em casos excepcionais, o pagamento por meio de adiantamento, ok? Então, trouxe só a literalidade dos dois artigos aí, ok? Questão 26. A certificação do recebimento do fornecimento e da prestação do serviço é exigida no momento do... Qual momento? É o momento do pagamento ou o momento da liquidação? Momento da liquidação. Então ele traz aqui muito a literalidade do entendimento, ok? Porque se você fosse pensar um pouco fora da caixinha, você erraria essa questão, que você olharia assim que o recebimento, ou a certificação do recebimento e da prestação do serviço é exigida no momento do pagamento por meio da liquidação. Ela é exigida sim, mas por meio da liquidação. Então, a liquidação é quem vai ser exigida, então, nesse caso. Não entendi nada que você falou. Estou falando isso aqui, ó, empenho, liquidação e pagamento. A liquidação, ela exige que a certificação do recebimento do fornecimento, perfeito? Mas no pagamento eu exijo quem? A liquidação. Então, se eu exijo a liquidação no pagamento, também poderia dizer que no momento do pagamento é exigido então a certificação do recebimento, sim, que ela é realizada por meio da liquidação, certo? Mas se atenha na literalidade. Então o CESP ele não traz esse entendimento pormenorizado, ainda que seja uma prova bem mais bem elaborada em tese, ok? Então é para um procurador do Ministério Público que vai atuar junto ao Tribunal de Contas da União, perfeito? Então só normalmente tem um concurso desse a cada 10 anos para uma vaga. Então veja que ele trouxe basicamente a literalidade dos conceitos, dizendo que
o pagamento é quem exige a certificação que ocorreu o fornecimento, a prestação do serviço, quando na realidade, quando exige essa certificação é no momento da liquidação e ponto final, ok? Então tá aí, ó. Questão 27, a liquidação da despesa, então a gente acabou de verificar ela, é o ato emanado pela autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Esse caso aqui é quem? O empenho. É o artigo 58. Empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Então, errado, portanto. Questão 28. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após a sua regular liquidação. Liquidação vem antes do pagamento? Sim. Ressalvados os casos emergenciais em que a Lei 420 autoriza a liquidação posterior, não existe liquidação posterior a pagamento. Perfeito? Então, liquidação. Ah, mas tem aquele caso de periódico. O periódico ocorreu liquidação e pagamento concomitante. Perfeito? Então, sempre vai ter o empenho. Sempre antes do pagamento nós temos a liquidação, sem exceção. Artigo 62. O pagamento de despesas só será efetuado quando ordenado após a sua regular liquidação, ok? Então, questão incorreta. 29. O pagamento é o último estágio da despesa pública. Empenho, liquidação, pagamento. Correto. Esse estágio consiste na entrega ao credor de recursos equivalentes à dívida líquida, certo? Enquanto que eu devo para ele mediante uma ordem bancária, uma OB, correto? Correto, é dessa forma mesmo. Aí tem os artigos 64 e 65 falando sobre o pagamento. Então, é o ato no qual a entrega pelo Estado ocorre o numerário recebido a devida quitação aí do fornecedor. Então, e o pagamento da despesa ela só será efetuado quando ordenado após a sua regular liquidação, ok? Então, ordenação da despesa após regular liquidação. A ordem de pagamento, então, ela é um despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga. A ordem de pagamento, ela só poderá ser consignada em documentos processados pelo serviço de contabilidade do órgão. O pagamento da despesa só será efetuado por meio de tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por estabelecimentos bancários credenciados e, nos casos excepcionais, por meio de adiantamento. Perfeito? Então, esse daí é o caso dos artigos da 420. A questão não contraria, a questão está correta, só trazendo uma atualização aí que agora ocorre mediante uma ordem bancária. Ok? Questão 30. Em determinado município, a Câmara de Vereadores está apreciando um projeto de lei que estabelece situações excepcionais em que o empenho da despesa poderá ser dispensado. Empenho da despesa nunca pode ser dispensado, é obrigatório. É vedado despesa sem prévio empenho. Empenho, novamente, não se confunde com nota de empenho, ok? Então, empenho obrigatório, liquidação, quando vou fazer o pagamento, é obrigatório, ok? Então, nesse caso, caso o projeto mencione apenas situações de calamidade pública, a matéria poderá ser aprovada, ainda que somente ocorra a
apenas situações de calamidade pública, não pode, é vedado, é coeso, é defeso empenho sem despesa sem prévio empenho, ok? Sem exceção. Artigo por aqui, artigo 60, que fala é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Beleza, povo? Mais um degrauzinho, subindo, chegando ao seu objetivo cada vez mais aí. Um abraço e siga firme com foco. Até breve.